Marcos 4, do versículo 14 ao versículo 20. Diz assim: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, logo vem quem? Satanás, e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmo, mas não têm raízes em si mesmo, antes são temporais. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30, a outro a 60 e outro a 100 por um. Irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, o qual nós acabamos de ler, se nós olharmos bem no começo do versículo 1, Jesus Cristo estava sentado em um barco às margens do mar da Galileia. E Jesus, ele começa, irmãos, a compartilhar ilustrações mais profundas e reveladoras de seu ministério. A parábola do semeador. E esta narrativa, irmãos, é, em sua essência, um diagnóstico divino do coração humano e uma explicação sobre como a palavra de Deus opera no mundo. O versículo 20 do capítulo 4 de Marcos destaca o ponto culminante desta parábola. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, veja o que Jesus destacou no versículo 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30 e outro 60 e outro a 100 por um. Este versículo nos apresenta o ideal da vida cristã. Não se trata apenas de ouvir a mensagem do Evangelho, mas de permitir que ela penetre profundamente em nossos corações, resultando em uma vida transformada e frutífera. E este versículo de Marcos, capítulo 4, versículo 20, destaca uma sequência, meus irmãos, de 3 ações fundamentais para a vida espiritual frutífera. Ele destaca a palavra ouvir, receber e frutificar. E a partir, meus irmãos, dessa estrutura, nós analisaremos 3 pontos essenciais para que a palavra de Deus produza frutos em nossas vidas. E o primeiro, diz que nós temos, diz no versículo 20, que os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem. Ou seja, ouvir atento. E esse ouvir atento, meus irmãos, poderia ser a abertura do solo. O primeiro passo, meus irmãos, para a frutificação espiritual é a audição. O primeiro passo para a frutificação espiritual é a audição. Veja que o versículo 20 afirma que os que estão na boa terra são os que ouvem a palavra.
Ouvir implica mais do que a percepção auditiva, irmãos. Requer atenção, consideração e disposição para entender o que está sendo comunicado. A palavra de Deus é a semente incorruptível. Veja, irmãos, o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz que, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Mas, meus irmãos, para que essa palavra ela venha germinar, é necessário que o ouvinte esteja disposto a dar ouvidos à palavra de Deus. Muitos frequentam os cultos e leem a Bíblia, mas muitos não verdadeiramente ouvem a palavra, pois seus corações estão endurecidos como o solo à beira do caminho. Jesus deixou bem claro no versículo 15 dizendo que os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo elas ouvido, o que é que acontece? Logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Muitos ouviram o verdadeiro evangelho. A palavra foi semeada em seus corações. Mas o diabo, o espírito do anticristo, tirou aquela palavra que foi semeada em seu coração. Por isso, meus irmãos, que quando você chega no culto, você se admira. Que muitas pessoas que estavam entre nós, já não estão mais entre nós. Porque muitos, meus irmãos, que receberam a palavra do evangelho, que receberam a palavra da verdade, deixaram os falsos profetas, o espírito do anticristo, tirar a palavra que foi semeada em seu coração. Esse é aquele que deixou a semente, que deixou o seu coração endurecido, como solo à beira do caminho. Ele recebeu a palavra com alegria, ficou animado. Não, esta é a palavra da verdade. O que esses irmãos estão falando é a verdade. É verdade que Jesus nunca quis extorquir ninguém. É verdade que Jesus nunca cobrou pelo milagre. Essa é a verdade. Ele fica animado, ele fica contente, ele fica alegre. Mas em dado momento da vida dele, o falso profeta lança a semente. E aquela palavra é tirada do seu coração. E muitos, meus irmãos, estão distraídos como solo espinhoso. O versículo 18 e o 19 diz que outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Outros que recebem a palavra com solo espinhoso. Ele recebeu a palavra, recebeu ânimo. É isso que esses irmãos estão falando, é a verdade. Mas aí, em certo momento da vida dele, ele está passando dificuldade, passando necessidade, passando aflição.
Aí o falso profeta aparece com a unção da prosperidade. Aí o falso profeta aparece pregando prosperidade, pregando fortunas. Aí o espírito do anticristo, do falso profeta, aparece oferecendo riquezas, oferecendo ambições. E aquela palavra que foi semeada no coração dele, no coração dela, fica sufocado pelas distrações do mundo. E aquela palavra fica infrutífera. Não consegue dar frutos. Porque, meus irmãos, o ouvir a palavra exige intencionalidade. Você precisa de ter a intenção de ouvir a palavra. Isso significa, irmãos, o ato de parar, focar na sua mente e no coração, no que Deus está falando através das Escrituras. Reconhecendo, irmãos, a autoridade de Cristo sobre todas as áreas de nossas vidas. Muitas pessoas são enganadas por aí afora, porque não param para ouvir a palavra de Deus. Porque não param para focar no que Deus está falando. Porque não focam a sua mente, o seu coração na palavra que está sendo ministrada. Por isso que muitos são sufocados. A semente é sufocada e se torna infrutífera. E nós olhando, irmãos, a igreja deve valorizar a audição da palavra. E isso, meus irmãos, começa com certas atitudes para que a sua audição seja valorizada. Pedindo que Deus ilumine o seu entendimento. Entenda, irmãos, que a palavra de Deus não é apenas para ser pregada nos púlpitos. A palavra de Deus, meus irmãos, não é apenas para ser pregada em cima de plataformas, não. Mas ela é para ser lida, estudada, meditada. Assim você vai estar se estimulando a ouvir a palavra de Deus diariamente. Porque muitos acham que vir ao culto, ouvir a palavra para ele, está tudo bem. Bota a Bíblia lá em cima da estante, fica empoeirada. Cria teia de aranha. Aí quando está perto de vir para o culto, passa um paninho lá e pronto. Passa um antimofo, deve estar até mofada. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é para ser estudada. Você está com a maior arma nas suas mãos, irmãos. Contra os falsos profetas. Até contra seus próprios pecados e erros. Você está com a sua maior arma em suas mãos. Ela não é para ficar guardada. Ela é para ser lida, estudada. E a cada dia você vai se estimulando a ouvir cada vez mais a palavra de Deus. Quer aprender a gostar de ler a Bíblia? Comece lendo. Irmão, eu queria gostar de ler a Bíblia. Quantas vezes você abre a Bíblia por semana? Nenhuma. Aí tá ruim. Quer começar a gostar de ler a Bíblia? Começa lendo. É igual a oração. Quer saber orar? Senhor,
quero saber orar. Começa orando. Não tem como aprender se não for dessa forma. Segundo ponto, irmãos. No versículo 20 diz que os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra. Eles ouvem e depois eles a recebem. Eles a recebem. Mas não é qualquer receber a palavra ou tomo posse da palavra, não, irmãos. É um receber genuíno. É o enraizamento da semente. O segundo ponto, irmão, destacado no texto é que os que ouvem a recebem. Receber a palavra significa acolhê-la, aceitá-la e permitir que ela habite no coração. Porque muitos apenas ouvem, mas não recebem para si no seu coração. Muitos dizem, essa palavra está confrontando, é desse jeito mesmo. Mas eu não quero ela para mim. Quero continuar do jeito que eu estou. Essa pessoa dessa maneira, ela não recebeu. Ela apenas ouviu, mas não recebeu. E receber a palavra é exatamente isso, acolher. É aceitá-la e permitir que ela habite no seu coração. Essa etapa, irmão, contrasta com o solo rochoso, onde a palavra é recebida com alegria temporária, mas sem profundidade. O irmão recebeu a palavra, ficou contente. É essa a verdade. Mas ficou sem profundidade. Veja o versículo 16 e o versículo 17. E da mesma forma os que recebem a semente sob pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo recebem com prazer e a recebem. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes são o quê? Temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ele recebeu a palavra no começo, ficou animado. Conheceu o verdadeiro evangelho, diz, não é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Mas aí quando vem a perseguição, quando vem as tribulações, quando vem as lutas, as provas, quando vem as pedradas por causa da perseguição, por causa da palavra de Deus que ele está levando, que ele está carregando, logo eles se escandalizam. Quando vem as perseguições, as lutas, por causa da palavra que ele carrega, logo ele se escandaliza. Porque não teve profundidade. Porque a palavra, quando tem profundidade na vida do homem, na vida da mulher, ele combate o bom combate, termina a carreira e guarda a sua fé até o fim. Receber, irmãos, a palavra requer um coração arado pelo arrependimento e preparado pelo Espírito Santo para a habitação da verdade. Se não houver, meus irmãos, arrependimento, se não tiver coração preparado pelo Espírito Santo para a habitação da verdade, não pode haver profundidade. Quando nós recebemos a palavra e permitimos que ela avalie as nossas motivações, nós permitimos que ela mude os nossos hábitos e transforme nossa visão de interpretar e compreender o mundo. Quando nós recebemos, nós permitimos que ela avalie as nossas atitudes. Nós permitimos que ela avalie as nossas escolhas, as nossas decisões. Nós permitimos que a palavra de Deus ela mude os nossos hábitos. Nós permitimos que a palavra de Deus transforme a nossa visão de interpretar as escrituras sagradas.
Quando nós recebemos, nós permitimos que a palavra faça isso na nossa vida. Nós quebramos o nosso orgulho, nós quebramos o nosso eu. Nós quebramos aquele modo do humano querer interpretar as escrituras sagradas ao seu bel prazer, conforme o seu desejo, conforme a sua vontade. Nós passamos a interpretar as escrituras guiados pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nós não podemos receber a palavra de Deus se o solo de nossos corações estiver cheio de espinhos. Os cuidados deste mundo, as seduções das riquezas e as ambições pelas demais coisas. Não podemos, se o nosso coração estiver cheio de espinhos, receber a palavra. A verdadeira recepção da palavra exige uma rendição da nossa vontade à vontade de Deus, criando um ambiente fértil, onde a verdade pode colocar raízes profundas. Nós, como igreja de Cristo, nós precisamos ter um autoexame contínuo. A igreja deve ser um lugar de submissão à verdade das Escrituras. A igreja deve ser um lugar para nós se submetermos à verdade das Escrituras. Isso, meus irmãos, implica mesmo quanto ela nos corrige. Nós temos que ser submisso à palavra de Deus. Receber a palavra não significa ter a mentalidade de consumidores de sermões. Não. A palavra receber passa a ser cristão de verdade. Quando você, irmão, recebe a palavra, você está demonstrando que é um cristão de verdade. Quando a igreja recebe a palavra, ela não se escandaliza com a confrontação do pecado. Mas ela se arrepende e abraça a graça de Deus. A igreja, quando é confrontada, ela não se escandaliza, porque ela sabe que ali é a verdade. E quanto, meus irmãos, que se escandalizam quando são confrontados pela palavra, quando têm os seus pecados confrontados, quantos têm as suas heresias confrontados e ficam se escandalizados, porque não receberam a palavra em seus corações. Os seus corações ainda estão cheios de espinhos, por isso que não receberam quando a palavra foi confrontada a eles. E hoje, irmão, nesta manhã você pode se analisar e se perguntar: há espinhos em meu coração que estão sufocando a palavra? Faça essa pergunta para você. Se há espinhos em seu coração que estão sufocando a palavra. Quando a palavra de Deus manda você perdoar o seu irmão, e você tampa os seus ouvidos, fecha os seus olhos, você está deixando a palavra de Deus sufocada no seu coração. Quando a palavra de Deus te exorta, te orienta, e você fecha os seus olhos, tapa os seus ouvidos, você está deixando a palavra de Deus sufocada no seu coração. E por isso que muitos cristãos estão infrutíferos. Não conseguem dar frutos, porque a palavra está sufocando no seu coração.
Como, meus irmãos, uma pessoa vai falar de arrependimento se ele não perdoa? Como ele vai falar, pregar para alguém, perdoar outra pessoa se ele mesmo não perdoa? Ou seja, a palavra está infrutífera em seu coração, está sufocada. Como a pessoa vai falar sobre prostituição se ele mesmo está na prostituição? Está sufocado. E agora, irmão, nós vamos falar sobre a frutificação. No versículo 20 diz que os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. E o terceiro ponto, e dão frutos. Aí vem a frutificação. No final do versículo 20, nós vemos a promessa e a exigência da frutificação. Diz que eles dão fruto. E uns dão frutos em várias quantidades. Uns dão em 30, outros 60 e outros 100 por um. Ou seja, irmãos, o fruto é a evidência incontestável de que a semente da palavra foi plantada em boa terra e está viva. Quando você ouve a palavra, quando a palavra está no seu coração, ela dá frutos. Isto significa que ela está viva dentro de você. A vida cristã, irmãos, a vida cristã autêntica, ela não é estéril. Ela é produtiva. Entenda que o objetivo final de toda semente é se tornar uma árvore que alimenta outros. O fruto na vida cristã representa o caráter de Cristo mutado em nós. O fruto do Espírito. E as boas obras glorificam o Pai. Note, irmãos, que Jesus, ele respeita a proporcionalidade. Veja que Jesus disse que nem todos produzem na mesma quantidade, mas todos na boa terra produzem frutos visíveis. O que define, irmãos, a boa terra não é o volume idêntico, mas a fidelidade em frutificar de acordo com a graça recebida. Veja, irmãos, que o que define a boa terra não é o número de frutos que ela está dando, mas é ela frutificar de acordo com a graça recebida. Muitos dão vários frutos para o reino. Outros dão poucos frutos. Mas o que importa, meus irmãos, é que estão frutificando de acordo com a graça recebida. Não se desanime, irmão, se você não vê frutos imediatos. Porque às vezes muitos ficam desanimados porque tem pregado o evangelho, tem ministrado, mas não tem visto frutos imediatos. Não se desanime, confie no trabalhar de Deus, porque é Ele quem faz crescer a semente. Será, meus irmãos, que nós estamos sendo frutíferos, demonstrando também amor prático? Será, meus irmãos, que estamos sendo frutíferos na evangelização do evangelho? Entenda, meus irmãos, que nós não devemos se comparar uns com os outros, mas garantir que a nossa vida não seja estéril. Cada ministério, cada grupo de cristãos e cada membro individualmente precisam manifestar os frutos do evangelho na sua vida diária. Você precisa demonstrar os frutos.
Você precisa demonstrar a palavra. A palavra de Deus é a semente perfeita, lançada com generosidade pelo nosso grande semeador, Jesus Cristo. No entanto, irmãos, a diferença entre uma vida estéril e uma vida abundante depende da condição do solo de nossos corações. Então, irmãos, ouçam a palavra com reverência. Que nós venhamos receber a palavra com corações preparados pelo arrependimento. E que nós venhamos se frutificarmos como a evidência de que Cristo habita dentro de nós. Que não sejamos, irmãos, contentes com uma religiosidade superficial ou com a sufocação dos cuidados deste mundo. Que a igreja, como o corpo de Cristo, seja um campo fértil, continuamente cultivado pelo Espírito Santo, para que a preciosa semente do Evangelho produza uma colheita abundante que glorifique a Deus e que transforme o seu coração, a sua família e a igreja de modo geral. Amém?